Bom dia, quarta-feira, segunda semana de setembro. Espero que você esteja bem. Vamos lá, na aula passada nós trabalhamos, isso, aula 50, foi a questão do trabalho no segundo reinado. Nós vimos ali a luta pelo fim do tráfico de escravos, o imigrantismo, colonato, parceria, a imigração subvencionada, né? Depois vimos o abolicionismo, a luta do próprio escravo contra a escravidão, a luta dos negros libertos contra a escravidão, a luta dos abolicionistas de diferentes formas, tanto dentro da lei como fora dela, por exemplo, ajudando nas fugas, e a conjuntura mesmo, né, a mudança na estrutura capitalista que, de uma certa forma, já exigia, né, um trabalhador livre, tanto para produzir mais, porque motivado não pelo chicote, e para consumir alguma coisa. Bom, continuamos aqui no segundo reinado, aula 51. Agora vamos ver a política externa. A política interna nós já vimos. Liberais, conservadores, tá? Parlamentarismo às avessas, aquela coisa toda. E externamente? Bom, quando falamos em política externa aqui, nós vamos lembrar sempre, da Inglaterra, e dos nossos irmãos aqui do Sul. Não, do Rio Grande do Sul também, mas o Uruguai, a Argentina e o Paraguai. Por que a Inglaterra? A Inglaterra era o país mais rico daquele momento, a Inglaterra era a grande senhora imperialista, esteve ligado ao Brasil antes mesmo do Brasil ser Brasil, não é isso? Aqueles acordos de 1810 com a Inglaterra, feito por Dom João, que dava privilégios aos comerciantes ingleses. Esse acordo foi sendo renovado, né? De alguma forma os ingleses eram aqueles, tivemos aquele problema com, tivemos a tarifa Alves Branco, protecionista, que a Inglaterra não gostou, né? Tanto que um ano depois ela vai lá e lei Bill Aberdeen contra o tráfico de escravos, tentando até retaliar um pouco o Brasil com isso. Bom, então mostra que, apesar de tudo, tínhamos também as nossas desavenças. A Inglaterra era nosso maior parceiro comercial, de quem o Brasil comprava, vendia, emprestava dinheiro dos banqueiros ingleses. E nós tínhamos com os ingleses um alinhamento, uma certa acomodação com os ingleses. Apesar desse alinhamento, dessa acomodação, tivemos os atritos. Acabei de falar da lei Alves Branco, tivemos também a pressão inglesa constante para acabarmos com o tráfico. E apesar de tudo, o Brasil foi empurrando isso até onde deu, até porque foi o último país a acabar com o trabalho escravo. Mas mesmo com o tráfico demoramos um bocado, né? Apesar da pressão inglesa. Então, apesar de tudo isso, tivemos atritos com a Inglaterra. Um deles, talvez aqui o que nos interessa, foi a chamada questão Christie. Christie é o nome do embaixador inglês que estava aqui, William Christie. E que foi isso? Bom, na verdade um caso de polícia que podia ser resolvido internamente como caso de polícia, mas que virou um conflito internacional, uma questão diplomática, porque esse William Christie, ele, ou pela própria arrogância dele, ou pelo poder que ele acreditava ter, toda aquela reflexão que nós já vimos, inclusive, sobre
as teorias raciais, né, que nos colocava como inferiores e tal, sei lá qual é o motivo. Ele transformou isso em algo acima do que deveria ser. Por exemplo, o caso 1, desaparecimento da carga de um navio. Na verdade, o navio naufragou e a carga sumiu. Cara, claro, os caras foram lá e pegaram. 2, marinheiros ingleses, na verdade oficiais, 3 oficiais ingleses, sem farda, estavam causando lá no comércio do Rio de Janeiro. A primeira foi no Rio Grande do Sul, tá bom? Primeiro caso do desaparecimento. Aqui Rio de Janeiro. Eles estavam bêbados, estavam brigando, fazendo, né? Somos ingleses, aquela coisa toda lá. A polícia chegou e os prendeu. Normal. Quando descobriram quem eles eram, que eram ingleses, que eram da Marinha e que eram oficiais, eles foram libertos. Ora, o William Christie vai dizer assim, não, peraí, não é só assim, não é só libertar e vai ficar desse jeito. Nós queremos algumas coisas, queremos uma retratação. Mais do que isso, queremos que o Brasil peça oficialmente, tá, desculpas à Inglaterra, desculpas formais. Queremos uma indenização. Queremos que os policiais que prenderam os ingleses sejam presos, porque inglês tem que ser julgado pelos tribunais ingleses. E aí foi feito, né? Uma discussão em torno disso. No transcorrer disso tudo, 2 coisas foram interessantes. Assim, primeiro, o Brasil aceitou pagar a indenização, tá? Mas não aceitou se submeter, né? Se curvar, vamos dizer assim. Esse negócio de ficar pedindo desculpa formal, de prender os policiais que fizeram o serviço deles, essa atitude mais arrogante não foi aceita. E isso foi tão interessante que o Dom Pedro passou a ser um herói. Né? Diz que ele saía na rua, tal, o pessoal gritava o nome dele, ele lá de... né? Não pagaremos, não nos dobraremos, sei lá o que ele falou. O que importa é que isso aflorou, né, um certo nacionalismo com relação à Inglaterra. Virou um tribunal internacional que, por incrível que pareça, acabou sendo favorável ao Brasil, pela Bélgica, né? O Brasil foi favorável, a Inglaterra teve que pedir desculpas e o William Christie perdeu o emprego. Parabéns para a atuação do Brasil nesse episódio. 2. Tá. Então, Inglaterra é isso daí, que é a parte 1 que ele fala relações, tal. O Brasil tinha rompido aí relações com a Inglaterra nesse processo, tá? Então, em 1862 foi quando aconteceu esse negócio todo aí. Em 1864, o Brasil reata, né, as relações diplomáticas que tinham sido rompidas no processo. A parte 2 aqui do nosso texto, ele fala sobre as relações entre os países latinos e o Brasil. Então, temos aí a região do Prata. Lá no nosso texto, página 207, tem um mapa. Infelizmente é o único mapa que tem aí. Aqui privilegiou-se a geopolítica, os rios, porque de fato o grande motivo foram os rios. Mas você consegue, obviamente, perceber aí, né, o Brasil, o Uruguai, a Argentina e o Paraguai. Então esse mapa é fundamental para você entender o que aconteceu. Então o que é que foi os motivos que levaram, né, os hermanos a se desentender com a gente aqui. Bom, o nosso texto ele vai falar um pouquinho de cada um, né, de como estava. Não precisa de repetir tudo aquilo lá. O que nós temos que lembrar? Ele começa aqui pelo Uruguai.
Uruguai, você lembra, ele era província cisplatina, dominado pelo Brasil, não era brasileiro. Conquistou recentemente a sua independência, numa luta, guerra cisplatina. Então, está se formando ainda como uma república. E lá dentro temos disputas políticas. E nós temos lá dois grupos políticos, os blancos e os colorados. Tá? O Uruguai aparece como um país tampão, ou como se fala, um estado tampão, ou seja, a função dele ali era separar o Brasil e a Argentina. Até porque os dois queriam esse território. O Brasil porque já tinha dominado esse território e sabia da importância da entrada ali, né, pelo oceano por esses rios que nós temos aí. E a Argentina, pelo mesmo motivo, não que ela tivesse esse território, mas se ela dominasse as duas entradas dos rios, o poder geopolítico dela ali seria imenso. Então o Uruguai aparece como essa solução, que não deu tão certo, porque eles ficaram independentes mais ou menos. Porque os dois partidos, blancos e colorados, acabaram sendo dominados por um ou por outro. Então os argentinos vão influenciar muito os blancos e o Brasil vai influenciar muito os colorados. Então, influenciando na política interna desses outros países. Tá. Então, o Uruguai está desse jeito. A Argentina também está em formação. Existe, inclusive, uma disputa ali entre duas regiões, a região de Buenos Aires e a região de Entre Rios, disputa ali, tá? Como é que é? Os argentinos, inclusive, consideravam que parte lá do que é o Uruguai era deles. Tinha que ser deles. E dentro desse processo todo, dois grupos políticos estão disputando também o poder, os unitaristas e os federalistas, que vão receber também influência externa. E as principais divergências eram sempre com relação à navegação dos rios. Mais liberdade para navegar, como o rio como um território neutro, ou não. Então veja, a Argentina também está com essas divisões e esses problemas. Ela está muito parecida com o Brasil durante a regência. Aquelas revoltas separatistas, aqueles grupos querendo cada um ir para um canto. É um pouco disso que estava acontecendo lá na Argentina. Tá? E as desavenças do Brasil eram muito mais com a Argentina do que com o Paraguai. Então aí chega o Paraguai. O Paraguai vai se diferenciar desses outros aí, mesmo que na Argentina e no Uruguai eles estão organizando uma república. A República Uruguai e a República Argentina. E lá no Paraguai, a república deles foi um pouco diferente. Desde a independência, quem assume o poder, José Gaspar de Francia, ou Frância, ele, diante das dificuldades, não tem saída para o mar, tem a Argentina ali querendo ocupar o seu território, eles têm um certo receio do Brasil, o Brasil é um país gigante, é uma monarquia, um país que tem relações internacionais, né? O Dom Pedro II, português, né? Isso é brasileiro, mas a família dele está lá em Portugal. Havia relação também ele é parente do rei da Áustria. Portanto, você vai ter aqui do imperador da Áustria, um certo receio do imperialismo brasileiro. Todos eles vão ter isso, não só o Paraguai. Mais ou menos assim, o que os norte-americanos estavam fazendo lá na América do Norte, naquela região, tal, ou na América de um modo geral, né? América para os americanos, eles temiam que o Brasil estaria fazendo ou queria fazer aqui, na América do Sul. Bom, dentro desse contexto, o Paraguai se fecha, se isola, né? Isola, nada de relações internacionais, vão ficar nós aqui mesmo. Eles vão confiscar as terras daqueles
fazendeiros que não aderiram a isso, que se opuseram, vai transformar aquilo em terra pública, vamos dizer assim, e distribuir uma espécie de reforma agrária. E que foi dando certo, né? O país se deu muito bem, analfabetismo praticamente zero, eles conseguiram acabar com a fome, que mal que. Né? Depois o Gaspar de França morre e entra a família Lopes, o Carlos Lopes e o Solano Lopes. Com os dois já vai ter uma abertura, né? Mas vai manter ainda esse governo autoritário. Tanto o Gaspar de França, ele era um ditador, tranquilamente um ditador, só que como ele deu muitos benefícios à população, um ditador que o povo aceitou lá e ficou, né? Os Lopes também vão formar uma ditadura, tanto que quando morre o Carlos Lopes, sobra o filho, né? Só faltava dizer que era um rei, tá lá. E eles tiveram relações externas, inclusive com a Inglaterra. Começaram um processo de industrialização. Não penso que ele virou uma revolução industrial, mas comparado com os outros irmãos aqui, estavam bem, caminhando com as próprias pernas e industrializando e tal. Quando o Carlos morre, fica o filho então, Solano, há uma grande preocupação de que ele queria construir o Paraguai maior. Ele de fato acreditava que parte do território do Mato Grosso tinha que ser do Paraguai. E ele sabia que para continuar com essas relações externas, esse comércio que já tinha começado, ele precisava da navegação dos rios, porque ele não tem a saída para o mar. E para ter segurança de que vai ter essa relação, essa possibilidade de navegação, ele precisava que o Uruguai fosse independente mesmo. Com a Argentina já sabemos que era crise, então a saída era o Uruguai. Mas e aí? Como fazer isso? Sendo que o Uruguai era manipulado, vamos dizer assim, por argentinos e brasileiros. Então vai ser nesse contexto que acontece a guerra. Tá? Tanto que a historiografia debate muito o que foi a guerra, as causas e tal. Até hoje é uma coisa de louco. Eu havia anotado os principais motivos da guerra. Vou passar para você e depois retomamos ali. As causas gerais da guerra, disputa territorial, que vem antes até da independência. Na época colonial já tínhamos uma disputa ali por aquela região, principalmente uma disputa entre a parte espanhola e a parte brasileira, que seria hoje o Rio Grande do Sul, e a Argentina e o Uruguai. A República Guarani, né? Aquela organização feita pelos padres jesuítas com os indígenas, detonada pelos bandeirantes ou pelos caçadores de escravos. Então nós tínhamos ali Sete Povos das Missões e tal. Então já era uma disputa anterior, herdou-se isso daí. Segundo que aparece é que essa bacia Platina, ela era importante economicamente, levar produtos, e era importante como meio de comunicação também. Em algumas áreas do Brasil, só por esses rios que você chegava, inclusive. E era também importante, obviamente, de forma militar. Tá? E o terceiro é justamente essa construção dos estados nacionais. Falei que a Argentina estava se construindo, o Brasil ainda estava fazendo isso. Tinha acabado, praticamente de decidir o que seria em 1840, com o golpe da maioridade, tá? Mesmo com o Paraguai, mesmo com o Uruguai. Então essa disputa, esse momento de construção dos estados, onde aquilo que eu ganho você perde, está entre as causas principais da guerra, formação dos estados nacionais. A partir disso, temos aí 2 ou 3 visões da própria historiografia, de modo geral. Tá?
Uma primeira visão, que podemos chamar de nacionalista ou tradicionalista, é aquela que vai colocar a culpa de toda a guerra no Solano Lopes. Ele é o culpado, ele é o grande tirano, né? Tem um desenho muito interessante dele, assim, lá em cima com a espada e embaixo um monte de crânios, né, de esqueletos. Então ele era o mal. O Paraguai é maior, que atacou o Brasil. Nós, então, por que nacionalista, né? Porque nós somos os heróis, né? Salvamos os paraguaios de seu governo tirano, nós somos os melhores, somos bonzinhos, que é inclusive uma ideia que sempre se quis passar, né? Que o Brasil é pacífico, é bonzinho, não sei o quê, que não é bem assim. De qualquer forma, essa visão é um pouco simplista, tá? Ela tem o seu parte de uma certa verdade. O Solano Lopes não era mesmo um bonzinho, né? De qualquer forma, não temos fome lá no Paraguai, né? E uma guerra não pode ser identificada, seus motivos, tal, só pelas características pessoais de seus governantes. Fica uma coisa meio estranha, desequilibrado, culpado e tal. Mas tem essa aí, foi muito forte no século XIX e que ainda hoje tem alguns adeptos. A segunda visão é a visão revisionista marxista. Então, revisou isso aí tudo a partir de uma ótica marxista. Na verdade, as esquerdas, né, intelectuais das esquerdas foram analisar isso lá nos anos 70, né, em que a América Latina como um todo era uma ditadura. Então, sofreram influência, obviamente, desse momento que estão vivendo, que é uma ditadura, para analisar esse conflito. Então, se na ditadura, nos anos 70, o grande vilão mundial era, no caso, o imperialismo norte-americano, que inclusive mandava aqui no Brasil, nesse momento eles vão achar também o imperialismo inglês. Então a Inglaterra é tida como a grande responsável pelo conflito. Estaria preocupada com o avanço tecnológico do Paraguai. Mas, professor, mas você acha? Veja, acabamos de falar, não era uma grande industrialização. Inclusive, parte disso estava sendo feito com influência da Inglaterra, ou com investimento inglês, mas com autonomia paraguaia, coisa que nos outros lugares não tínhamos. Então, podia ter mesmo um certo receio inglês de que se os outros países da América resolvessem seguir esse exemplo Paraguai, a Inglaterra podia ficar preocupada. Mas é muito difícil acreditar que a Inglaterra está preocupada com a industrialização paraguaia, né, gente? Fala a verdade. Então foi uma certa forçação de barra. Mesmo que tenha tido a preocupação inglesa, não seria um motivo para a guerra. Tem outras formas aí de prejudicar o Paraguai ou evitar isso. Mas essa é uma análise muito forte, muito presente. Por esse conflito, o Brasil, a Argentina e o Uruguai organizam a Tríplice Aliança antes mesmo da guerra começar, isso é fato, e tem o objetivo de aniquilar o Paraguai. Não é só derrotá-lo, mas é destruí-lo mesmo. Dessa forma, o Solano Lopes aparece como um líder anti-imperialista. Portanto, alguém que tem que ser louvado, respeitado e não tratado como um desequilibrado. É bom lembrar que no Paraguai até hoje existe a imagem do Solano Lopes como herói, tá bom? O Paraguai aparece como um país progressista, não subordinado a ninguém, com a alfabetização prazerada. Claro, ela vem desde a época dos indígenas que eram catequizados lá pelos padres, né? Sem fome e com um governo fortemente centralizado, como o Dom Pedro, né? O mau exemplo preocuparia a Inglaterra e tudo mais. Economia muito bem organizada e moradia e tal. Essa é uma visão muito forte nos anos 70, muito forte até hoje. Um dos principais defensores dela, um uruguaio, escreveu um livro chamado
Genocídio Americano, Guerra do Paraguai, Júlio José Chiavenato. O livro chegou até a ser proibido e tal. Vendeu muito, quem fez história leu, né? O livro é muito gostoso de ler, inclusive. Bom, aí ele passa a ser muito criticado, vem a terceira versão e última, que é o revisionismo documental, ou como está em algum lugar, documental revisionista. Alguns que por documentos começam a falar que a análise anterior era mais política, vamos dizer assim, do que baseada em documentos. Então, para esse grupo, inclusive quem defende muito é um historiador brasileiro chamado Doratioto. Tá, pena que eu não peguei os livros, eu tenho esses livros para mostrar para vocês, mas eu acabei esquecendo. Aí não dá para ir pegar aqui e tal, se der na aula que vem eu mostro para vocês o livro deles. Então, para eles, o que provocou, de fato, o conflito foram essas contradições da própria região. Naquilo que nós falamos desse momento de construção dos estados nacionais na região do Prata. Na época de consolidar isso, a guerra entra como consequência desse momento. Tá? E aí, mas qual que eu vou acreditar? A tendência hoje é a última aqui que eu falei. Tá? Guerra motivada pelos conflitos na formação do Estado Nacional. Predomina essa. O que você pode acrescentar aí a influência inglesa, porque de fato ela influenciou, ela estava lá quando formou a Tríplice Aliança, ela emprestava armamento, dinheiro, vamos dizer assim, para o Brasil. Então houve a influência da Inglaterra, não que ela foi a dona da guerra, houve influência. E tem que ser lembrado que o padrão médio de vida do Paraguai era muito superior a dos outros todos. Então isso também tem que ser levado em conta, numa análise assim e tal. Bom, então é isso. Agora, como é que foi a guerra? Então, aí teria que ir mais para os detalhes, né, dos conflitos. Como não temos tanto tempo assim, vamos pensar da seguinte forma. O Solano Lopes, ele precisava de um Uruguai independente. Na real, né? Não, sim, como ele já era. Então ele vai apoiar lá no Uruguai os blancos e vai apoiar lá na Argentina os federalistas, que de certa forma apoiavam essa livre navegação. Então a ideia dele era fazer uma aliança com esses dois grupos, porque assim ele estaria seguro. Alguém até pode dizer, ele quer fazer uma aliança ou quer dominar esse território. Isso é outra história. No primeiro momento ele quer fazer essa aliança. E o principal problema dele vai ser justamente o Brasil. Conseguiu? Não. Tá? Porque nesse contexto o Brasil defendia os unitaristas e os colorados. Justamente o oposto. E são eles que estão no poder. Quem está no poder? Unitaristas e colorados. Tem o nome deles lá. Então, se eu sou o Solano, eu tenho que ter o plano B. O meu plano B, então, é apoiar um governo alternativo lá no Uruguai. E ele vai apoiar o Aguirre, que é um branco, e que vai ficar no poder. Então, o presidente do Uruguai, Aguirre, tem essa aliança com o presidente do Paraguai, o Solano Lopes. Então tudo bem. Se o Brasil não fosse lá no Uruguai e falava, muda isso daí. E foi o que aconteceu. O Brasil vai interferir na política do Uruguai. Vai convencer, tá? Um convencimento aqui, a partir de uma pressão, que o Aguirre renuncie. E olha só, o Paraguai, o Solano já falado, se vocês tirarem esse governo, é guerra. O Brasil vai lá e tira. Ele pressiona, o Aguirre vai renunciar e quem vai subir ao poder será Flores. Venâncio Flores. Aí eu lembro, Flores, a
as flores de plásticos não morrem. Não, deixa pra lá. Essa música aí muito legal dos Titãs, né? De qualquer forma, Venâncio Flores, que é um colorado, vai assumir o poder. Quando isso acontece, o Paraguai declara guerra. Então, para alguns, a guerra começa. Se eu for ao Paraguai, a guerra começa quando o Brasil vai lá e interfere na política do Uruguai. A guerra acaba aí, começa aí. E aí o que vai fazer o Solano? Vai invadir o Mato Grosso. Para nós, ou para o Brasil, a guerra começa quando o São Lopes invade o Brasil, o Mato Grosso. Então, óbvio que esse conflito, gente, ele é visto diferente pela Argentina, visto diferente pelo Brasil, pelo Uruguai e pelo Paraguai. Inclusive no Paraguai é chamado de a Grande Guerra, né? Na Argentina e no Uruguai, a Guerra da Tríplice Aliança, me parece que é isso, porque aqui esse grupo, né, eles formaram a Tríplice Aliança. A Argentina, o Brasil e o Uruguai, com a bênção inglesa, formaram a Tríplice Aliança.